Boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Nossa aula de ensino religioso vai falar sobre Samuel ouve a voz de Deus. Módulo, vocês vão acompanhar no módulo na página 168, tá? Texto áureo. Fala, porque teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, e leitura bíblica, essa que nós vamos fazer, que é de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos lá? Samuel ouve a voz de Deus. Depois que Ana deixou Samuel na casa do Senhor, Samuel foi crescendo e fazendo o que era agradável ao Senhor. Lembram da história de Ana? Certo? Que pediu que o Senhor agraciasse ela com um filho. Então o Senhor o deu, mas antes ela fez uma promessa que o levaria à casa do Senhor para que o servisse, e assim ela fez. Eli tinha outros filhos, e estes, por serem filhos de Eli, eram sacerdotes na casa de Deus. Estes homens, porém, não faziam o que era reto diante do Senhor. Eles frequentemente tomavam para si das ofertas que eram dadas na casa do Senhor. Além disso, esses homens mantinham casos com diversas mulheres em Israel. Então, os filhos de Eli não eram obedientes, tementes a Deus, e não seguiam o caminho correto, o caminho do Senhor. E aí, Eli sabia de tudo isso, porém ele não castigava os seus filhos, o que era errado. Ele tinha que os corrigir, mas assim não fez. Deus enviou um profeta a Eli, e este lhe disse que viriam dias em que o Senhor cortaria o sacerdócio da casa de Eli. O Senhor lhe disse que, ainda que Eli veria o que aconteceria a seus dois filhos, Ronof e Finéas, eles morreriam ambos num só dia. Então, uma tragédia, né? Coisa muito triste. Enquanto estas coisas aconteciam, Samuel foi aprendendo desde pequeno a servir ao Senhor. Um dia, quando Eli e Samuel já estavam deitados, o Senhor chamou Samuel. Samuel, pensando ser Eli, a lhe chamar, disse: Eis-me aqui, Senhor. E correu a Eli. Eli lhe disse que não havia chamado, e mandou que Samuel tornasse a deitar. O Senhor tornou a chamar Samuel, e novamente Samuel pensou ser Eli, mas Eli lhe disse que não ter lhe chamado. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Quando Samuel veio novamente a Eli, Eli entendeu ser o Senhor que chamava Samuel. Eli então orientou Samuel para que ele respondesse ao Senhor: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então o Senhor veio a chamar Samuel, né, certa noite. E aí Samuel pensou a primeira vez que era Eli, mas não era. Novamente pensou que era Eli, também não era. Aí a terceira vez, quando Samuel foi até Eli, Eli, como um bom homem temente a Deus, um sacerdote do Senhor, ele entendeu que era o Senhor que chamava, e aí orientou que Samuel respondesse, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí o Senhor veio então a Samuel e o chamou como das outras vezes. Samuel respondeu conforme Eli havia instruído. O que foi mesmo que Samuel falou? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus então disse a Samuel que ele pretendia fazer com Israel contra a casa de Eli, por causa da iniquidade de seus filhos. No outro dia, ele perguntou a Samuel o que Deus havia falado. Samuel contou todas as palavras que Deus tinha dito. E Eli disse que o Senhor poderia fazer o que bem parecia a seus olhos. Então, o Senhor falou algo, né, para Samuel sobre Eli, e o Senhor estava triste, né, com as atitudes dos filhos de Eli. E Eli tinha consciência disso, ele sabia disso. Ele ficou triste, claro, mas ele disse o que ao Senhor?
que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Não é isso? Samuel continuou crescendo e o Senhor era com ele e se manifestava a ele. Todo Israel ficou sabendo que Samuel estava. Então Samuel realmente era um prometido do Senhor e essa é a nossa história, né? Uma passagem bíblica muito bonita sobre Samuel e que nos mostra que devemos estar atentos ao que o Senhor nos fala. A voz do Senhor, o Senhor nos fala todo dia como devemos ser. Então devemos estar atentos e falar o que Samuel falou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, tá bom? Curiosidades, o fato de Deus ter chamado Samuel foi de muita importância para o povo de Israel, pois como o povo já havia em muito se desviado da vontade do Senhor, as visões em Israel tornavam-se raras. Samuel foi fiel a Deus e Deus confirmou o seu ministério em Israel, como sacerdote, profeta e juiz. As atividades vocês vão realizar do módulo na página 169, onde tem complete as frases com as seguintes palavras: Hofni, profeta, Finéas, Samuel, Senhor. Deus enviou a Eli. Deus enviou o que a Eli? Eram filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Quando ouviu o chamado do Senhor, quem respondeu? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel crescia e era com ele. Quem era com Samuel? Sempre. E aí vocês depois vão dar um belo colorido a essa gravura que mostra aí essa passagem bíblica sobre o chamado Deus fala com Samuel, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um abençoado final de semana e fiquem sempre atentos a o que o Senhor diz, né? Tanto vocês como eu, tá bom? Grande beijo da Pro.